Então, muito boa noite a todas, a todos, a todes. É uma alegria a gente retomar os nossos encontros agora em 2023. Estava aqui revendo o nosso histórico, é o 7º ano desse grupo de estudos, então a gente está fechando aí o primeiro setênio do Brasilidades, agora com uma linha de pesquisa, né, da Faculdade Rudolf Steiner. E a gente tem algumas novidades aí para esse ano, né? Então, para quem está chegando agora, o nosso grupo de estudos, ele sempre teve uma ligação muito forte com essa parte fenomenológica, né? Então, a gente sempre usou a apostila que fala das imaginações cósmicas, né? Que o Steiner traz para nós, para a gente se relacionar com o cosmos, com o que está no nosso ambiente, ao nosso redor, e a partir daí a gente sempre fez um estudo das épocas, né? Então a gente ficou por muitos anos se relacionando com essa apostila, e agora a gente entende que a gente já pode dar um novo passo com o grupo, né? E ampliar mais os nossos estudos e fazer novas relações. Então, já no ano passado, até a partir do impulso que o Congresso da Faculdade Rudolf Steiner trouxe para nós, com as pesquisas, né, vinculadas à nossa linha da brasilidade, a gente trouxe isso de dar um espaço aqui no grupo também para quem vem fazendo as suas pesquisas, para quem já tem alguma tese, alguma coisa um pouquinho mais estruturada para compartilhar. Então, no último encontro do ano passado, a Mani apresentou o trabalho dela para nós, e hoje a gente vai ter 2 apresentações, né, da Tamires e da Inês, também compartilhando as pesquisas que elas já têm aí em andamento, que conversa com a brasilidade, né? E a gente quer começar, então, a ampliar os nossos estudos e fazer relações dos temas da antroposofia com outros temas, com outros autores, e buscando aprofundar mais dentro do que a gente estuda aqui. Bárbara, quer me ajudar para a gente trocar um pouquinho sobre isso? Pode ser. Então, dentro da proposta desse ano, desses nossos encontros, a gente se mantém estudando a antroposofia, a pedagogia Waldorf, né, o Steiner, em diálogo com autoras e autores contemporâneos, em sua maioria ou não, mas que conseguem abarcar e dar conta desse nosso contexto étnico, cultural, né, social brasileiro. Então, vamos começar a conversar bastante com outras pessoas, né? E abertas também às sugestões de todo mundo. E dentro de pensar junto, a gente já trilhou um pouco o caminho por onde seguir, mas nesse pensar junto, nós fizemos um formulário que eu vou colocar no grupo já já, o link, é um Google Forms, ele é curtinho, mas ele é muito importante para o nosso grupo, porque é onde vocês têm a oportunidade de se manifestar, de também dar sugestões e compartilhar da onde são, se tem pesquisas ou se não são pesquisas, são práticas já em andamento que tem a ver com o nosso grupo de estudos, né? Então, sim, há pesquisas mais estruturadas como a da Mani, que a gente já teve a oportunidade de ter aqui, hoje a da Inês, da Tamires, né? Se dedicaram um tempo a elas, mas também, eu não tenho uma pesquisa, mas eu já tenho uma aula toda planejada dentro desse contexto do Brasilidades que eu gostaria de compartilhar com o grupo. Puxa, isso é muito bem-vindo. Então, não tem nesse nosso compartilhamento nenhuma exigência de um formato assim super já elaborado. Então esse formulário ele dá conta de muitas coisas importantes para o nosso grupo que depois a gente pode compartilhar, um mapeamento entre nós mesmos, né? Então esse caminho que a gente vai arrumar de autores e autoras em diálogo com o Steiner também é um caminho da gente poder nos aproveitarmos melhor, né? Tudo que nós todas e todos já fazemos aqui bastante. O cronograma de encontros online, né, Glau? A Glau já colocou
lá no grupo, ele já está na descrição do grupo, então se alguém perdeu essa mensagem, vai estar sempre lá, tem um encontro online por mês. E nós temos a intenção também de ter esporadicamente durante esse ano algum ou alguns encontros presenciais, que quando for chegando mais perto, se for se materializando, a gente vai compartilhando com vocês para vocês poderem se planejar. Mas o online se mantém, afinal de contas, um ganho que a gente teve é ter gente na Bahia, gente em vários estados, várias cidades, então isso é uma oportunidade. E comentando também, Glau, dos temas, né, talvez um pouco desses estudos, esses estudos e intenções vão muito na direção dos temas da nossa cultura brasileira e das nossas raízes. Então, a decolonialidade, por exemplo, e os temas que perpassam o racismo estrutural ou a cultura indígena são, em grande parte, uma prioridade também desse grupo. Isso tem a ver com uma escolha que faz sentido com a nossa cultura, né? E também todo um esforço de uma dedicação mesmo que perpassa a reparação histórica que a gente está vivendo agora, a nossa atualização de conteúdo, o diálogo com o nosso contemporâneo, com a nossa atualidade, e por assim vai, né? Então, acho que é isso um pouco agora para a gente começar. Sim, a gente pensou em, às vezes, já propor alguns trechos de textos que sejam possíveis da gente ler junto e discutir num encontro, então, realmente, trechos curtos. Nós podemos, às vezes, mandar com um pouquinho de antecedência, né, para quem quiser ler antes, mas também, se não for possível, não tem problema, a gente dá conta aqui juntos, e ainda contar com participações de pessoas que podem vir aqui estar com a gente estudando a pedagogia e o mundo e o contexto que nós estamos. Eu esqueci alguma coisa, Glau? Vamos ver. Eu acho que é isso. E também a gente quer retomar, na medida que é possível fazer isso pelo Zoom, um momento assim de um aquecimento, né, de um encontro, às vezes um momento artístico para a gente começar, né? Então a Bárbara é bem habilidosa nisso dessa observação de imagens, pequenos vídeos, algo que possa já aguçar os nossos sentidos para o encontro, né? A gente sabe que é desafiador falar de uma imagem pelo Zoom, às vezes a gente não está tão disponível, às vezes está em trânsito, mas sempre lembrá-los que é um grupo de estudos aqui, né? Que vocês não venham assim esperando uma palestra, mas que vocês venham esperando uma troca, né? Aqui é um espaço de troca, então a participação de vocês é super importante para a gente realmente construir algo, né? Então a gente está aqui para ajudar a nortear, para trazer temas, mas o encontro quem faz somos todos nós juntos, né? Então venham com esse espírito assim de participação mesmo, que isso vai fazer toda a diferença para a gente. Isso é ótimo. O formulário, ele é um ponto de partida para isso, onde vocês podem encontrar ali um lugar de manifestação, mas o grupo também mandar mensagem aqui de propostas para não, às vezes, esse encontro, mas para um próximo, para além da participação do próprio encontro, é muito bem-vindo e vital mesmo, para a gente ir escolhendo por onde caminhar junto. Sim. E aí, bom, junto com essas novidades todas, a gente quer, aos pouquinhos, ir construindo um banco de dados para nós, né? Então, justamente utilizar esse apoio que a gente tem da Faculdade Rudolf Steiner, e criando assim, então compartilhando as pesquisas, né? Então, deixar disponibilizada um link que as pessoas possam acessar. E aí é isso que a Bárbara falou, desde pesquisas já bem estruturadas, e pode ser também um plano de aula, pode ser um ritmo que alguém fez e que foi muito bacana, para a gente ir se inspirando, né, nos trabalhos uns dos outros. Então já fiquem aí com essas perguntas, né, coisas bacanas que vocês têm feito para a gente, aos pouquinhos, ir organizando esse material.
Acho que pode ser E bem. se alguém tiver, né, Glau, alguma dúvida, mas será que esse meu material é o suficiente, né? Será que ele tá bom? Eu preciso colocar ele aonde? Em Word já basta? Provavelmente já basta, mas a gente está à disposição também para conversar individualmente, às vezes mandar, né? Mas eu só tenho essa gravação de áudio dessa música que eu compus, né? Para tratar tal matéria. Isso já é muito incrível. Então, esse banco de dados ele vai existir logo menos e basta a gente alimentá-lo mesmo, com os créditos de cada um, cada uma. Sim, e lembrando que a ideia é a gente abarcar todos desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino, formação de Ensino de adultos. professores, isso. Então, todos os projetos são muito bem-vindos. E que mais? Acho que é isso, né, Bárbara? Eu acho que é, sim. Qualquer coisa, se a gente lembrar no intervalo entre uma e outra, a gente. E vai ter um tempo hoje no final para perguntas e compartilhar depois da apresentação da Inês e da Tamires. Claro, se tiver uma pergunta pontual, já colocar no chat, de repente a gente ajuda elas a ler, mas as mais reflexivas, né, a gente pode guardar para o final mesmo, que queremos que tenha esse tempo no final. Sim. E então, inclusive, para a gente otimizar, né, o nosso tempo, então hoje a gente tem essas duas convidadas muito especiais para trazerem as suas pesquisas para a gente. E eu vou passar a palavra, então, para Tamires. Tamires, está com você, conta para nós seu trabalho. Quando faltar ali uns 10 minutinhos, a gente te sinaliza o tempo, tá bom? Obrigada, Glaucio, obrigada, Bárbara. Pedir licença, né, a todas as pessoas para me chegar nessa sala. Aprendi com o mestre Renato. Minha internet está boa? Então, tá bom, acertei o lugar. Então, eu aprendi com o mestre Renato, com a mestra Rosa, que a gente tem que chegar na sala de mansinho, né? Que a gente tem que chegar na casa dos outros de mansinho. Então, né, vou pisar nesse chão de mansinho para poder compartilhar uma pesquisa, né, que eu venho fazendo há alguns anos, que se trata de uma pesquisa que eu venho construindo, né, desde quando eu encontrei a pedagogia Waldorf, que quando eu tinha 21 anos, no meio daquela crise existencial que a gente sabe que biograficamente a gente costuma viver, então eu encontro a antroposofia e a pedagogia Waldorf. Por ela, então, eu me encanto, mas ali, naquele momento, já surge uma inquietação, porque nas buscas que eu fiz pela internet, né, na época eu busquei pela internet, eu não encontrava reflexos da minha criança e nem da comunidade de onde eu vim na pedagogia. Eu não via crianças pretas, eu não via gente afro-indígena, ribeirinhas, quilombolas. Então, desde aquele momento, nesse primeiro clique assim que eu fiz, eu me dei conta que era uma pergunta que eu carregaria ao longo dessa caminhada. É possível construir uma pedagogia anímico-espiritual para a quinta época cultural, uma pedagogia antroposófica, com a base, com a essência antroposófica, mas que honre as nossas sabedorias, né? A sabedoria dos povos que nos constituem, né? Honrando as nossas belezas, as nossas potências enquanto povo brasileiro. Então, essa inquietação, ela me veio, né, desde ali nesses 21, 22 anos, e ali eu começo a ir em busca, né, de respostas. Mas, na verdade, surgiu foi mais pergunta. Não parou até hoje. Então, quero compartilhar uma imagem com vocês para começar. Ai, meu Deus, agora chegou a parte do desafio, que é o compartilhamento de tela. Mas a Bárbara me ensinou tudo e agora vai dar certo. Espera aí. Tá, aqui a imagem.
Control setinha. Zoom. Se tiver dado certo, alguém pode me avisar? Vocês estão Deu vendo alguma certo. coisa? Ei. Sim, a gente está vendo a imagem expandida. Tá, ótimo. Foi o que eu quis. Então, essa pesquisa, eu dei um nome para ela, para poder defender o meu TCC. Não foi fácil dar um nome, né? Porque, no fim, ela tem vários... Foi como uma roseira, que cresceu vários raminhos, né? E que eu poderia seguir aprofundando em muitas áreas, que é uma pesquisa que não acabou. Então, eu tive que podar, né? Vou falar só isso daqui para o TCC acabar. Então, é uma pesquisa que não está pronta, né? Ela segue sendo pesquisada. E aí, o título que ela ganhou foi, então, Caminhos para o Cultivo da Alma Brasileira e da Ancestralidade Afro-Indígena no Jardim de Infância Waldorf. Depois, é uma pesquisa escrevivida, né? Então, Caminhos para o Cultivo da Alma Brasileira e da Ancestralidade Afro-Indígena, uma pesquisa escrevivida. Trata-se de um trabalho biográfico, né? Com caráter de escrevivência, que, para quem não conhece, escrevivência foi um termo cunhado pela Conceição Evaristo, que é uma autora negra, periférica e mineira, né, da minha terra, e em que ela então define escrevivência como uma escrita que parte da vivência, das memórias das mulheres, especialmente pretas, né, e indígenas, que é uma forma da gente recontar a história a partir dessa escrita, né, que vem das nossas memórias, das nossas lembranças, da nossa vida. E que entra em diálogo com o que Jonas Barr define como a pesquisa antroposófica, né? Que é uma pesquisa que parte do desvelamento da nossa entidade espiritual, do desvelar desse ser que somos ao longo da nossa vida vivida, né? Então, agora eu vou parar o compartilhamento de tela. Parou. Então, eu quero, né, antes de começar, né, a falar mais dessa pesquisa, pedir licença para a minha ancestralidade, compartilhar algumas imagens para vocês terem noção de quem veio antes de mim, né? Então, que é algo que eu aprendi e sigo aprendendo, né? Nas cosmologias africanas e indígenas, que a gente precisa honrar quem veio antes. E aquela imagem que eu tinha projetado, ela é a imagem do Gildas Jardim, que foi um artista que me acompanha na minha pesquisa, porque ele consegue, através da arte dele, transver a alma do povo brasileiro. E em muitos momentos, através das pinturas que ele fazia, ele fotografa a realidade do povo, né? Os gestos singelos da alma brasileira, por onde ele anda, e ele transvê a pintura dele, ele transvê essa imagem para uma pintura usando chitas e óleo sobre tela. A chita, especialmente, ele usa na imagem dele porque ele tem um carinho por esse tecido, justamente por ser o tecido que o povo pobre tinha condições de usar naquela época. Então, na vida dele, na minha infância também, a chita estava nas roupas, estava na saia, as roupas eram feitas todas por costureiros e costureiras, né? Então, eu vou projetar de novo a imagem para vocês verem essa, que foi que eu escolhi, depois eu projeto os vídeos do povo. Vocês estão vendo a imagem que eu tirei? Tá? Essa imagem eu escolhi porque ela fala de muitos quintais brasileiros que eu tenho andado, especialmente os da minha infância, onde tem as casinhas perto, as crianças brincando de roda,
adultos e adultas que brincam junto com as crianças em muitos momentos, entre uma pausa e outra do seu trabalho. Um animalzinho ali no canto, né? Árvores. Essa é a imagem de muitos quintais do sertão, das zonas rurais, né? Do nosso Brasil. Isso a gente encontra. E a gente também encontra isso no jardim de infância, né? Não é assim? As crianças brincando, o adulto e a professora integrado. Então, essa imagem eu carrego ela, né? Depois eu vou passar outros do Gildásio. E aí, então agora eu vou pedir licença, né? Para essa ancestralidade que veio antes de mim. Vou começar pelo meu pai. O vídeo que eu vou passar, ele já contradiz o que a gente cresce, o que a gente aprende na pedagogia Waldorf, em muitos contextos, né? Em que uma criança pequena não pode, né, tocar tambor, a gente não pode tocar tambor perto da criança, que no primeiro setênio esse instrumento não é bem-vindo, né? A gente sabe que isso é uma fala que permeia. E, assim, eu cresci com meu pai, tocando um tambor, tocando maracá, tocando pandeiro e louvando o Espírito Santo junto com o pandeiro, junto com o tambor. E agora o meu filho, né, tá tendo essa oportunidade. E eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, para poder a gente repensar, né, essas verdades que a gente foi comprando na pedagogia Waldorf e que não dialoga com a alma do povo brasileiro e com as nossas raízes, em que as crianças, sim, crescem ouvindo tambor, né? E nem por isso elas têm né, deixam de ter uma infância saudável. Vocês estão vendo? Sim. Sim. É um videozinho pequenininho. E o áudio? É um vídeo bem pequenininho. Os meus vídeos são tudo caseiro. Celular, agora eu tenho um celular um pouquinho melhor para fazer um vídeo bom. Então, esse é o meu pai, Júlio. Eu quero pedir licença para ele, porque ele é um homem negro que cresceu em Manimirim, na cidade onde eu vim, uma comunidade no interior de Minas, na zona rural. E ele foi quem seguiu carregando essa chama, né, das raízes africanas e indígenas, no momento em que grande parte da minha família havia se convertido para a religião evangélica pentecostal. Ele também foi, né, também eu não vou dizer que ele se converteu, porque ele não se converteu, mas ele acolheu o fogo do Espírito Santo em si, mas em nenhum momento ele deixou de louvar o Espírito Santo tocando tambor, deixou de cantar as canções indígenas, deixou de jogar capoeira. Então, esse é o retrato do Brasil, que guiado por essas raízes africanas e indígenas, não exclui o que vem de fora, mas, na verdade, agrega. Então, ele não deixou de tocar o tambor porque ele começou a ir na igreja evangélica. Na verdade, ele toca o tambor e segue cantando as músicas evangélicas, né? Então, ele agrega. Não é o ou, é o i, né? É o i, é o que junta, é o que está junto. Tenho muitos vídeos da minha família cantando músicas de reverência ao Espírito Santo, com tambor, rodando saia, coisas que pertencem às nossas raízes africanas, com maracá, tocando maracá, cantando o Espírito Santo. Eu tenho esses vídeos, eu vou ver se eu consigo passar. Então, esse é meu pai, né? Agora eu quero mostrar minha mãe, uma véia muito brincante, que também expressa muito do que essas mulheres do Brasil periférico, do Brasil rural, do Brasil quilombo. Elas brincam porque elas gostam de brincar.
Então, agora, o outro desafio é o vídeo da minha mãe. Vamos lá. Mas é claro que ela é bem vaidosa. Antes de eu fazer o vídeo, ela falou, deixa eu ir ali passar um batom vermelho. Elas estão sempre se cuidando, né? Como boas Oxunzinhas. Então, aqui minha mãe, minha tia. Setinha. Aqui. 24 setinha. Não apareceu. De novo. 24 setinha. Aqui, zoom. Ai, Gabi, vê se foi, Bárbara. Não, ainda não. Não? Ainda não. Ai, gente, sinto muito, não tô achando o vídeo, ele estava aqui agora. De novo. Ó, tá chegando agora. Tá Ah, chegando? tá. Não, na verdade a gente viu a tela do seu computador, acho que já vai estar aberto, né? Vai precisar isso, deixar ele aberto e aí tirar a tela, né? Parar de compartilhar. Tem que parar de compartilhar. Esse foi o segredo. Isso, boa. Desculpa, gente. Imagina, não tem problema não. E agora? Agora foi. O que estou fazendo? Estou lavando louça pro meu casamento. Vou me lavar, vou me pintar, vou pra janela namorar. Acho um rapaz de terno preto, chapéu de palha, é meu namorado. Bate na porta, mando entrar. Puxa a cadeira, mando sentar. Cospe no chão, seu educação. Falei pra mamãe não ligou. Falei pro papai, chinelinho cantou. Essa é minha mãe, Dona Hélia, muito brincante. Com ela eu aprendi que a gente que trabalha cantando. Ela me colocava para lavar louça, ela lavava a louça e do lado tinha a minha cadeirinha. E ela estava sempre improvisando uma cantiga ou outra enquanto eu lavava a louça. Enquanto ela passava as roupas da casa toda, ela estava sempre cantando, envolvendo eu e meus irmãos nesse fazer, cantando. Enquanto o arroz estava cozinhando, ela vinha no terreiro bater corda com a gente. Então, esse contexto em que adultos e adultas brincam, porque gostam de brincar e trabalham, né? Ele, né, pertenceu à minha construção. Eu tenho outras fotos, outros vídeos, mas está dando tanto trabalho para passar que eu vou seguir falando. Então, assim, no momento, então, que eu começo, né, a fazer a formação em pedagogia Waldorf, a buscar os cursos, alguns desconfortos eu começo a sentir, porque aquilo que me construiu, que construiu as minhas raízes, que constrói as crianças ao meu redor e aquelas também que depois eu fui conviver, não era encontrado, eu não encontrava isso nas tradições que a pedagogia Waldorf me apresentou naqueles dados momentos. Então, quando me diziam, nós não podemos brincar com as crianças, foi uma fala que eu recebi que me doeu muito, quando eu, jardineira, não poderia brincar com as crianças, que eu tinha que trabalhar e as crianças brincavam. Falas como, não poderia usar turbante, que meu cabelo tinha que estar preso.
que eu não poderia trazer as brincadeiras da cultura popular brasileira, da cultura da infância brasileira, porque elas não tinham um ambiente de quinta, que eu não poderia levar o tambor, que tinha que ser o cântele. Então, foram falas que, ao longo da minha caminhada, me fez com que eu não me sentisse pertencente àquele contexto, né? Mas o que fez eu não desistir? O que fez eu não desistir? Primeiro, quando eu descobri a pedagogia Waldorf, me encantei, eu fui atrás de pessoas que pesquisassem no Brasil também. Eu falei, gente, deve ter mais pessoas nessa pedagogia que também quer fazer algo mais com a nossa cara, com as nossas raízes. Então, naquele momento, eu fui pesquisar pela internet e encontrei o movimento, o grupo de estudo Pindorama, que foi a ele que eu me apeguei. E aí, hoje, muitos anos depois, eu tenho uma reflexão que é o que a gente está fazendo aqui. A importância da gente saber que tem gente junto com a gente pesquisando o Brasil, querendo levar as nossas raízes para a pedagogia Waldorf, sem perder de vista a essência, que é a antroposofia. Então, eu me apeguei a esse grupo. Isso fez com que eu não desistisse. E uma outra coisa também que não me deixou desistir, quando eu conhecia as tradições da pedagogia Waldorf, era a essência. A antroposofia, a cristologia, o fundamento que está por trás das tradições, do método, era o que me alimentava. Fazia com que eu reconhecia aquele conteúdo que eu estava aprendendo, né, ao longo da minha jornada de formação, como algo realmente verdadeiro para mim. Então, esse movimento, isso fez com que eu não desistisse, né, de seguir na pedagogia Waldorf, porque eu sabia, existem pessoas que já estão buscando conhecer a alma brasileira à luz da antroposofia, e levar ela para a prática pedagógica, né? E então que eu precisava, nesse momento, me despir, assim, do que era me apresentado como metodologias e como tradições da pedagogia Waldorf, porque esse conteúdo, sim, era colonizado, porque vinha do local de origem, de onde a pedagogia Waldorf veio, e que, então, o meu caminho para alcançar a minha autenticidade pedagógica era ir em busca do fundamento, era ir em busca da antroposofia, era mergulhar na essência, era mergulhar na antropologia da criança, para que a partir desse mergulho eu conseguisse tatear, né, que é um tatear, o que a Steiner propõe como fundamento, como essência, e buscar ver ao nosso redor, das nossas tradições, nas sabenças do povo brasileiro, né, nas nossas raízes. Então, esse foi o caminho que eu trilhei. Eu saí de Minas e fui em direção, então, ao Rio Grande do Sul. Eu não sabia, né, que eu tinha que ir para lá, o meu coração me levou, né, a gente sabe que tem um guia que nos leva, ou um guia ou uma guia, né, ou os dois juntos. Então, fui para o Rio Grande do Sul, onde eu pude mergulhar numa prática de antroposofia vivida, né? Com estudos de euritmia, de muito fazer, de muito botar a mão na massa, esse fazer com sentido consciente, meditações, a quem eu sou muito grata que me conduziu nesse caminho, que foi a Cristina Barbosa, que é euritmista. Eu pude começar a vislumbrar o que é isso que está por trás da tradição, né, da metodologia da pedagogia Waldorf para a educação infantil. Então, entre meditações de Steiner, né, e euritmia, e estudos, né, e buscar viver as nossas tradições brasileiras. Então, mergulhar num samba de roda, vivenciar o tambor, vivenciar o coco, o maracatu, e especialmente as minhas memórias de infância, fez com que eu pudesse, nesses últimos anos, começar a construir um caminho em que a minha centelha divina pudesse se expressar na minha prática pedagógica sem medo, né?
sem medo. E aí eu comecei, então, nessa caminhada, primeiro ir em busca das minhas raízes, né? Então, eu fui buscar reconhecer essas brincadeiras que eu vivenciei, e que as infâncias, né, também da minha cidade vivenciam atualmente. Quais dessas brincadeiras eu podia levar para a primeira infância, que respeitassem os 4 sentidos, né, básicos. Busquei ir atrás dos acalantos, busquei ir atrás dos gestos, né, dos costumes, da forma de celebrar. E isso nas minhas raízes, né? E também, depois que isso se vivificou em mim, que eu falei, opa, então isso aqui está dentro de mim e eu posso levar para as crianças. Por quê? Se no primeiro setênio a gente precisa criar um ambiente em que a alegria permeia, a alegria e a verdade, a devoção, a veneração, né, e o bom, faz mais sentido para mim levar aquilo que aquece o meu coração, que faz parte da minha história, do que levar aquilo que estão me ensinando nas formações, que estão me ensinando nos cursos, que estão me ensinando nas tutorias, que não compete à minha história nem à história do nosso povo. Então, eu comecei com muito cuidado, com muita timidez ainda, né? Aos pouquinhos, e me encorajando de trazer uma brincadeira que eu aprendi com a minha mãe, de escolha, né? Ah, fiz xixi na canequinha, enganei Dona Chiquinha, que era caldo de galinha. Então, comecei a trazer algumas brincadeiras, timidamente trazendo isso que pertencia ao meu universo, e que cada vez mais eu ia descobrindo em outros contextos que eu fui atrás. Então, comecei a ir mais atrás dos quilombos, com esse olhar de o que tem aqui sobre a infância, né? Que eu posso aprender com essas educadoras quilombolas. O que eu posso Ami, aprender? Oi? a gente tem só que você me pediu para te avisar 7 minutinhos, tá bom? Tá. Uhum. Então, queridas, então vou finalizar o que eu falo. Então, eu, né, fui atrás dessa sabedoria que carrega as nossas raízes, e a surpresa foi, olha só, como que eu consigo, como que há diálogos entre o que o Steiner nos propõe como prática e trabalho com o primeiro setênio, e também o que é feito nessas comunidades, né? Então, a minha prática, eu vou contar então um pouquinho, né, do que eu venho construindo. Então, sim, tem tambor, né? Vou até mostrar aqui um tamborzinho que no momento eu estou levando, que é pequeno. Aqui, ó. Tem um tamborzinho, eu uso nas histórias. Tem brincadeiras da infância brasileira, não só da minha história, como todas as outras que eu ando buscando, aprendendo com a Lídia Ortelli também, que tive a honra de conviver. Tem raízes. Me falaram que eu não podia dar raízes para as crianças, né? E aí eu fui pesquisando, tá, podemos sim, as crianças também precisam, né? Tem mandioca, tem inhame, né? Tem multirões em forma com muita alegria, com muito canto. Tem histórias africanas, né? Acho que eu ainda estou em busca de histórias indígenas, né? Que eu possa trazer para o primeiro setênio. Ainda é algo que está por ser feito. Tem muita saia rodada, tem chita, né? Então, aos pouquinhos, esse meu trabalho, então, vai ganhando essa autenticidade pedagógica, né? E cada vez mais a consciência de que a gente precisa dar as mãos para quem está pesquisando o Brasil, né? Para quem está pesquisando o Brasil, para quem está pesquisando pedagogia antroposófica para a alma do povo brasileiro, para a gente se sentir forte, para a gente se sentir inspirado, né? Então, na minha prática, sim, a gente fala dos seres elementares, né? Eu trabalho com seres elementares, mas eu também falo das preta véia, eu também falo dos caboclos, também falo das benzedeiras, falo dos orixás. Eu não falo, eu vivencio isso, né? Que é a vivência do nosso primeiro setembro.
Então, eu tenho, né, esse tempinho. Eu queria passar, então, só mais uns videozinhos, assim, porque é desde que eu comecei nessa vontade de ver as belezas do Brasil, eu estou sempre com o celularzinho, querendo filmar, querendo guardar algumas coisas. E... Então, vamos lá para acabar. Aqui, canequinha da vovó. Agora eu paro, né, de compartilhar a tela, já parei. Vamos ver se vocês estão vendo. Sim. Sim. O povo brinca, gente. O povo gosta de brincar. Agora eu quero mostrar um povo que trabalha brincando. Aqui. Eu vou achar. Vocês estão vendo? Tá. É o povo pulando corda. Agora eu vou ver se eu acho aqui para acabar. Aqui, destalha. Isso aqui era o Vale do Jequitinhonha, que é onde eu estou atualmente. Eu saí do Rio Grande do Sul. Tá. Vocês estão vendo? Então, eu aprendi mesmo a fazer esse negócio. Obrigada, Bárbara. Vou buscar meu papagaio que ficou divino, não veio. Vou buscar meu papagaio que ficou divino, não veio. Minha ajuda, companheira, nem que seja mais baixinha. Eu sou muito vergonhosa, não posso cantar sozinha. Eu sou muito vergonhosa, não posso cantar sozinha. Gente, eu fico só passando esses vídeos. É bonito demais, né? Quando a gente começa a ver, e eu vou finalizar assim. Quando eu entrei na pedagogia Waldorf, né? Então, quando eu comecei, eu ainda não tinha feito um encontro com a minha negritude. Conceição Evaristo fala que existe um caminho, né, do tornar-se negra. Então, eu venho de uma família, né, como vocês viram, majoritariamente negra, as raízes indígenas foram se perdendo, o povo já não sabe mais muito bem quem foi, de onde veio. Então, eu fiz esse caminho, desse resgate, de forma consciente. E as pessoas se autodeclaravam morenas, e eu também, né, morena. Então, o encontro com a minha negritude, o caminho do tornar-se negra, onde eu encontro as belezas, mas também encontro as feridas que o racismo atravessou o meu ser, a minha história, né? E a da minha família. Essa parte
Ainda bem que a gente mexe com o primeiro setênio e que a gente é brasileira, que a gente pega essa dor, as feridas que o racismo fez com a gente, e transforma em arte, e transforma em ação transformadora para o mundo. Então, hoje eu, enquanto uma pessoa preta, dentro da pedagogia Waldorf, dentro do jardim de infância, carrego não só, que me autodeclaro negra com consciência e enquanto forma também de luta e resistência, tenho como missão não deixar que as potências das nossas tradições, das raízes afro-indígenas, que o potencial, né, o caminho de humanização que essas cosmologias ancestrais afropindorâmicas nos trazem, se percam, ou que sejam banalizados, ou que sejam inferiorizados. Eu ouvi muita coisa que não foi legal durante a minha caminhada na pedagogia Waldorf sobre essas tradições, sobre as cosmologias dos povos africanos e indígenas, que infantilizava, que demonizava. Isso não é legal a gente seguir perpetuando. A gente precisa estudar e conhecer que essas tradições ancestrais, que essas culturas ancestrais, nos ofertam um caminho lindo de iniciação, de humanização, de reconhecimento da nossa centelha de vida em comunhão com o outro, em comunhão com a comunidade. Então, assim, isso que eu passei para vocês foi um tatear dos gestos, dos costumes, das brincadeiras do nosso povo e como eu vou levando isso para o jardim. Mas por trás disso, tem cosmologias muito antigas que formam, né, essas formas de brincar, celebrar do nosso povo. Então, o povo não só brinca, o povo não só celebra, né? Tem uma cosmologia ancestral por trás. Então, eu tenho feito um mergulho na cosmologia banto, né? Especialmente no estudo do Foucault, que é arte como de educar as crianças, sobre Quindese, que muito dialoga, né, com os princípios que o Steiner nos traz. Então, é uma pesquisa que em outro momento eu apresento para vocês. Então, é isso, gente. Queria contar isso, tá? Tá tudo se construindo, mas é como se diz, né? Tem que continuar caminhando. Tá bom? Obrigada, escuta, obrigada, meninas. Vamos seguir de mãos dadas para a gente não se sentir sozinha e ter coragem de ousar. Maravilha, querida. Muito obrigada, viu? Muito bom te ouvir. O seu relato, o seu desabafo, o seu compartilhar com a gente. E a ideia é essa, a gente se ajudando, né? A gente dando as mãos e se impulsionando nesse movimento e fazendo essa reparação, né? A Bárbara comentou isso da reparação histórica que a gente tem enquanto país, e a gente tem uma tarefa de reparação enquanto pedagogia Waldorf, né? São mais de 60 anos que essa pedagogia está nesse território, e é isso, tiveram coisas que não foram boas que aconteceram ao longo desse caminho, e fazer esse trabalho de reconhecer isso e de transformar, eu acho que é o que a gente precisa fazer nesse momento, né? Para realmente honrar o que é essa construção de alma da consciência, né? Mas, bom, depois a gente faz mais comentários, eu vou passar a palavra para a Inês. Então, vamos lá, Inês, está com você. Boa noite a todos, a todas e a todes. Estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhosa, assim, por fazer parte desse movimento e muito honrada também, né? Agradeço demais pelo convite e tenho para dizer para vocês que, assim, eu estava procurando esse grupo a vida inteira e estou encontrando em vocês agora, sabe? Segui muito sozinha durante muitos anos, e agora eu sinto que eu não estou mais sozinha. Estou encontrando muita gente legal que eu acho que vai me ajudar no meu caminho também. E eu já tenho 61 anos, quase 62, estou na pedagogia Waldorf desde 1996, então bastante tempo, né? E posso dizer que a vida inteira eu tive os mesmos incômodos que a Tamires teve, os mesmos incômodos. Não foram poucos, eu passei como professora de música pela escola Rudolf Steiner, pela escola Francisco de Assis, pela escola Waldorf Anabá, pela escola Cora Coralina, que agora se chama Arandu.
e estou como colaboradora um pouco à distância, porque não quero mais entrar dentro. Estou muito calejada, quero ficar meio de fora agora. Na Escola Aurora, aqui de Florianópolis também. E criei o meu novo trabalho, eu posso dizer, né, que o trabalho que eu estou fazendo agora é de formação de professores. Eu me sinto uma formadora de professores pela minha idade, porque o meu físico também não aguenta mais tanta coisa, então eu tenho que estar numa forma de trabalho que eu dê conta, que o meu corpo dê conta. E aí eu inventei um curso, em 2019, eu inventei um curso que se chama, eu dei o nome de Educação Musical Steineriana. Primeiro, por que educação musical steineriana? Porque eu não podia usar a palavra Waldorf. Não podia chamar de educação musical Waldorf, porque a palavra Waldorf virou uma marca registrada. E eu não poderia usar esse nome. Então, já estava trabalhando como colaboradora dos cursos da Nina Veiga, né? E ela chama a pedagogia Waldorf de educação steineriana. E aí eu gostei e peguei emprestado, só acrescentei um musical no meio, então ficou educação musical steineriana. Ou seja, tem toda a base do pensamento de Steiner, e é uma educação musical, assim, que eu não usei só na pedagogia Waldorf, eu levei também para outros lugares, para onde eu fui, eu levei, porque uma vez que a gente aprende a trabalhar desse jeito, a gente não consegue mais fazer diferente, né? Então, a gente acredita nisso. E a primeira vez que eu ouvi falar da pedagogia Waldorf, eu era muito mocinha, eu estava na faculdade ainda, e eu estudei na faculdade de Santa Marcelina, eu fazia o curso de licenciatura em Educação Artística. E os professores elogiavam muito a escola Rudolf Steiner. Todos eles falavam, vai conhecer aquela escola, porque é lá que se faz arte, é lá que se faz música, lá é levado a sério. Então, eu fui conhecer, gostei, e quis fazer o seminário. Depois casei, quando fui fazer o seminário, já me deparei com algumas coisas assim que me incomodaram. Mas eu vou abrir meu PowerPoint, porque não vou ficar só na falação, né? Vamos aqui, aberto. Espera aí. Deixa eu voltar para cá. Eu tenho que primeiro compartilhar a tela, né? Esqueci. Espera aí. Vou compartilhar a tela. Aqui. Abre grandão. Vamos lá. Educação musical steineriana, a busca por um currículo e metodologia decolonial e intercultural. Fiz essa apresentação para vocês, de presente para o Grupo Brasilidades. Vou começar cantando um canto dos escravos, que é uma chegança, é um pedir licença. É um visungo, e os visungos são cantos afro-brasileiros, a gente pode dizer que são africanos mesmo, né? E mantém ainda a língua original misturada com português. Foi registrado em 1929 por Aires da Mata Machado Filho, que é um filólogo. Então, filólogo é uma pessoa que estuda a linguagem. Então, a partir da pesquisa da linguagem, banto, no povo dali da região de Diamantina, dos escravos que trabalhavam naquela região, ele recolheu esse material e a gente teve a sorte da Clementina de Jesus, Tio Doca e Geraldo Filme gravarem um LP em 1982, que depois virou um CD. Eu vou cantar para vocês o primeiro canto. Yahweh, erere ayogumbe. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra.
E o Canto dos Escravos, número 2, que eu interpreto como uma cantiga de ninar. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá? Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá? Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá? Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá? Chora, ongo, e devera, chora, gongo, chora, chora, gongo, e cambada, chora, gongo, chora. Então, por que eu interpreto como uma canção de ninar? Porque muriquinho significa molequinho, criança bem pequena. E eu vi essas imagens das mulheres escravas com seus filhos amarrados às costas para poder trabalhar. E quando eu ouvi a Clementina de Jesus cantando isso e vendo essa imagem, eu pensei, apesar de contar uma história de uma criança que fugiu para ir para um quilombo, fugiu sozinho, o Muriquinho, essa mãe cantando para sua criança, ela está empoderando o seu filho com a força do Muriquinho. E eu acho que ela pode cantar. É um visungo? É uma canção de trabalho? Também é, mas é uma canção de ninar, no meu modo de entender. Vou parar um pouquinho aqui para olhar para vocês. Esta semana nós tivemos um debate lá no grupo de Pedagogia Waldorf Brasil sobre esta questão. Então, estava umas pessoas lá perguntando sobre o carnaval, sobre o que fazer no carnaval. Um rapaz, professor de música, perguntou se podia fazer batucada, que a escola pediu para ele fazer batucada. E ele, então, levantou essa questão no grupo. Eu só fiquei lendo as postagens, não falei nada. Veio uma pessoa que ela se considera como a guardiã da pedagogia musical Waldorf no primeiro setênio, e ela falou algumas coisas, dizendo, a gente vive numa época complicada, né? Uma época difícil da gente conviver com essa história da brasilidade, mais ou menos assim. E aí ela falou o que ela pensava. Eu, então, não pensei duas vezes. Imediatamente após o que ela tinha postado, eu coloquei a minha opinião com o vídeo da Clementina de Jesus cantando o Muriquinho. E explicando que eu achava que aquela era uma canção de ninar, que era uma canção que cabia para fazer no primeiro setênio, seja a mãe em casa, seja a jardineira brincando de embalar a boneca para mostrar que a boneca negra pode ser embalada, cantando uma canção diferente, que todo mundo pode ser embalado, cantando uma canção de origem banto, que está presente no Brasil. E pronto, foi isso, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei bem feliz por ter conseguido me colocar. Teve uma resposta para lá e para cá, para lá e para cá, e eu acabei meio que firmando a minha posição e fiquei bem feliz de ter a coragem de firmar essa minha posição. Então, vamos lá, continuar, né? E é assim que eu tenho vivido, firmando posições. Cada vez eu tenho que firmar uma posição a mais.
quando a Glaucia me chamou para apresentar para vocês, eu falei assim, eu sinto que eu estou entrando num território de luta. E ela falou, bem-vinda, né? E é realmente um território de luta que não tem fim, gente. Quando a gente decide fazer uma coisa que está na cara que é preciso ser feito, porque a fenomenologia goetheanística que o Steiner ensinou para a gente que a gente tem que fazer, grita nos nossos ouvidos e através até de legislação. Não dá mais para esquecer que a gente está num território brasileiro. E aí, vamos lá, vamos encontrar as bases teóricas para isso, né? Ou seja, gente, eu estou vivendo um período que é, assim, uma urgência biográfica para mim. É uma urgência biográfica eu conseguir fazer tudo o que eu tenho percebido. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Rapidinho. Eu só consigo assim, tá, gente? Eu abro depois. Conforme eu abro... Opa! Vou passar para o próximo. Então, sentido de urgência biográfica, de construir um legado para as novas gerações de professores e professoras de música. Eu sinto que é minha missão deste momento da minha vida. Aprender a enxergar a vida com seus fenômenos, criar a partir das nossas observações fenomenológicas e ensinar os professores de música a como observar e a como criar a partir das observações, compreender a diferença entre colonialismo econômico, cultural e espiritual. Às vezes a gente está vivendo um colonialismo que é econômico, mas dentro dele, por debaixo do pano, tem um cultural e tem um espiritual também. E entender de vez o que é o racismo estrutural, como ele se manifesta no currículo de música steineriano, porque ele se manifesta ali, gente, queremos ou não. E a partir desses meus cursos e dessas minhas tutorias, promover a multiculturalidade, que é uma coisa é ser multicultural, e outra coisa é a interculturalidade, que é um pouquinho diferente, mais amplo, mais democrático, digamos assim, através do currículo de música nas escolas steinerianas e em todas as outras escolas, né? Aí, vamos ver, existe um currículo oculto na pedagogia Waldorf? Vocês acham que existe um currículo oculto? Aquele que, além do currículo, começa a aparecer? A fala da Tamires revelou várias coisas, né, sobre esse currículo oculto. Na indicação das roupas que as professoras jardineiras deveriam usar, aparece o currículo oculto. Na decoração das suas salas de aula, na estética das mesas de época, na voz suave e aguda, que a gente tem que treinar a fazer, nas canções Waldorf dentro do ambiente de quinta, e aí eu preciso falar uma coisa muito séria para vocês. Essa escala que o Steiner propôs para os professores, ele propôs mesmo, que fosse feito essa combinação de tons. Isso está na palestra de 7 de março de 1923 e está no GA 283. Ele deu essa palestra para os professores da escola lá em Stuttgart. E essa palestra, ele fala que a humanidade faz um caminho pela história da música, um caminho histórico e que se revela através da história da música. E que a humanidade foi passando e foi vivenciando na sua corporalidade, na sua alma, os intervalos musicais. E que esses intervalos musicais configuravam a música daquela época histórica. E que o intervalo de quinta corresponde à vivência anímica do povo das primeiras épocas pós-atlânticas, né? Daquele povo ali. Então, na época atlântica, era um intervalo maior do que a quinta, intervalo de sétima, que seria algo assim, ó. Eu vou cantar. Lá, lá. Não, essa é uma oitava. Lá, lá. Agora, a quinta é lá, lá. Então, esse intervalo configura toda a música de um período histórico. É verdade?
Se a gente for ver na história da música, realmente isso configura. Mas, gente, nós vivemos até hoje a vivência do intervalo de quinta. Não é só lá no primeiro período pós-atlântico. Porque quando a gente estuda música, a gente vê que todas as escalas, quando a gente estuda o círculo das quintas, que formam as tonalidades musicais, isso é uma matéria que a gente vai dar para a criançada do 6º ano na pedagogia Waldorf, a gente vê assim, a gente ainda vive no intervalo de quinta, nesse sentido da configuração musical. Então, não é só no primeiro setêniozinho, não. Seria em tudo. Mas como é que a gente vai entender o que é esse intervalo de quinta? E o que é esse ambiente de quinta, que as professoras de jardim adoram fazer, né? Ele sugeriu que se fizesse, então, um tom Lá central, uma quinta abaixo do Lá, uma quinta acima, e aí ia indo, né, de quinta em quinta, ia formando quintas. E isso deu numa escala que seria Ré, Mi, Sol, Lá, Si, Ré, Mi. Resumindo, pegando aquelas quintas super amplas que iam dar sons muito distantes e encolhendo nesse espaço menor, daria essa configuração de tons. Acontece que quando ele disse isso, não existia nenhum povo no mundo, nenhum povo, nem mesmo lá na Alemanha, nem mesmo na Finlândia, de onde vem a Kantele, que fazia músicas dentro dessa escala. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente firma, tem que ser música só dentro dessa configuração de tons. Não é bem assim. A escala de Dó maior, todo o nosso sistema tonal também está no intervalo, está vivendo dentro desse ambiente de quintas. Até hoje a gente vive. Outra coisa que me incomoda é essa estética criada dentro de uma cultura europeia, um intuito de colonizar o povo brasileiro, né? E aí o que eles dizem? Que o brasileiro vive como se estivesse na infância da humanidade. Então, eles provavelmente se sentem, né, como um estágio de maturidade espiritual muito grande. Tão grande que fizeram guerra recentemente, né? Tão grande esse estágio de maturidade deles que eles estão vivendo uma guerra já há quase um ano. Aí, 2 teóricos importantes que eu me baseei, né? Rudolf Steiner, Boaventura Souza Santos. Eu botei os 2 para conversar um com o outro. O Rudolf Steiner, lá do século XIX e começo do século XX, e o Boaventura de Souza Santos, que está agora vivendo entre nós. Essa é a carinha do Steiner, essa foto bem conhecida dele, né? E o Boaventura de Souza Santos, que é esse senhor muito simpático. Então, o Steiner trouxe para nós o goetheanismo, que é aprender a pesquisar na observação da natureza, na observação dos fatos históricos e sociológicos, a observação da criança, o que ela nos conta, né? E o Boaventura de Souza Santos, ele traz também um conceito muito importante, que é o que ele chamou de epistemologias do Sul. Então, essa palavra epistemologia, ela significa uma teoria de conhecimento. Como um povo organiza o seu conhecimento, como um povo desenvolve as suas crenças, as suas formas de vida. Isso significa epistemologia. E ele diz que para a gente salvar o mundo, nós temos que parar de pensar só no norte europeu e nos Estados Unidos e começar a olhar para outras culturas, porque senão a gente não vai ter, daqui a pouco não vai mais ter civilização humana. São as epistemologias do Sul que tem dentro delas as capacidades para fazer com que o planeta continue a viver. Então, vou voltar lá no goetheanismo. O goetheanismo, como epistemologia da educação steineriana, ela fomenta a autoeducação do professor. Ela acontece quando a gente exercita a observação fenomenológica desenvolvida pelo Goethe, né? Então, quando a gente exercita isso, a gente está se autoeducando. Espera aí, cadê meu mouse? Aqui. E essas observações têm que ser precisas, contemplando as formas e as formas que se metamorfoseiam, procurando encontrar o sentido dentro do próprio fenômeno. E quando a gente vai observar uma criança ou um adolescente,
A gente não pode ter julgamento pré-concebido. A gente tem que ver quem é aquela criança, quem é aquele adolescente, formar a imagem dele para nós. E não é um idealizado, mas é aquele real que se apresenta ali em 2023, tá? E aprender a observar também as necessidades do nosso tempo e sem saudosismo. Como no começo da pedagogia Waldorf era assim. Não, sem saudosismo, que é agora. E também a observação do local geográfico da escola, no sentido social, cultural e antropológico. E, dentro dessa observação, juntar as inter-relações culturais entre a comunidade escolar e seu entorno. A Boaventura Sousa Santos. Então, os dois conceitos, epistemologias do Sul e as ecologias de saberes, que é isso que ele traz, né? Ele fala o seguinte... Oi? Só para te avisar que tem uns 5 minutinhos, tá bom? Só? Eu vou correr rapidinho, então. Tudo bem. Vou passar... Vou parar de compartilhar e já vou passar para onde eu quero chegar lá mais rápido. Então... Estava aqui. Um outro pesquisador que eu descobri nas minhas pesquisas é um antropósofo mesmo, que é o Neil Boland. Então, o Neil Boland e eu sempre esqueço o nome dela, peraí. Neil Boland e Jocelyn Romero. Lá na época lá do Congresso Waldorf 100, eles fizeram um trabalho com os professores da escola Waldorf de Honolulu. E ele chamou de reabitar o currículo Waldorf, porque os professores daquele país não se reconheciam dentro da pedagogia. Exatamente como a Tamires falou que se sentia, e eu, como me senti também há muitos anos, eu também não me reconhecia. Então, eles começaram a olhar o que tinha naquela cultura do povo havaiano, a cultura aloha, que eles poderiam introduzir dentro da escola. E foram colocando todos os parâmetros da cultura aloha lá dentro da escola deles, da escola de Honolulu, e fizeram uma grande revolução. A escola vai de vento em popa, e ele, então, levanta para a gente 3 questões muito importantes, né? Para a gente superar o colonialismo presente nos currículos, ele fala para a gente ter um relacionamento forte com o lugar onde a gente mora, um relacionamento forte com o tempo em que vivemos e um relacionamento forte com as pessoas ao seu redor. Voltando lá para o problema que aconteceu essa semana no grupo de música, eu perguntei para uma amiga minha que em 2021, ela concluiu o doutorado em educação na UDESC, e ela é uma sambista, chama-se Verônica Kimura. Eu falei com ela, olha, está acontecendo tal coisa lá no meu grupo, me ajuda com algum texto que eu possa fundamentar as minhas falas, né? Eu vou fazer uma apresentação e eu preciso trazer algum texto importante. E aí ela me deu um texto da tese de doutorado dela. Isso eu acho que é legal de compartilhar, porque eu não vou conseguir falar com as minhas próprias palavras, tá, gente? Esse aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Estou quase acabando. Então, sobre a polêmica do carnaval na educação infantil, essa minha colega, ela falou, por conta da minha formação como mestre em música e doutora em educação e das temáticas abordadas em minhas pesquisas, sou constantemente convidada a falar sobre racismo na educação, racismo na pesquisa, racismo na música e na educação musical. Recentemente, fui acionada para falar sobre a polêmica em torno do trabalho com a música de carnaval na educação infantil. Não estranho, mas ainda me choco. Era esse aqui. Sinceramente, a minha resposta pessoal para a questão é não. Mas presta atenção que ela fala, gente. Não acredito que seja válido trabalhar com a música de carnaval retirada do seu contexto e daquilo que lhe atribui significado, se não for para, igualmente, se abrir à escuta atenta de outras vozes
e se abrir para outros conhecimentos, porque, pasmem, carnaval é conhecimento. Questionada sobre o fato de ter um filho praticamente parido na roda de samba, eu respondo, ali é onde ele se sente livre, onde ele exerce a sua liberdade de ser e estar no mundo. E ela ficou meio aborrecida, né? E respondeu, mas não espero que vossas senhorias compreendam isso. Eu acho que a gente compreende, né, o que a Verônica viveu. Depois eu mando para vocês o meu PowerPoint, para vocês poderem olhar tudo que eu coloquei. Agora, a gente tem que pensar, como é que a gente vai repensar o currículo? Coisas muito importantes seria as épocas do ano mesmo, aprender a observar na natureza. Isso vale para qualquer âmbito, desde a educação infantil até o ensino médio. A gente vive num tempo, isso é uma coisa que Rudolf Steiner trouxe para a gente, de aprender a observar o tempo e viver dentro de uma harmonia com os ritmos da natureza, né? E na pedagogia Waldorf também faz parte. Isso a gente pode fazer seguindo esses ciclos. Um outro parâmetro muito importante que está na legislação, nem precisaria de legislação para isso, se a gente aprendesse a observar, né? É trazer mesmo a cultura afro-brasileira, a cultura afro-indígena, o respeito às populações originárias, trazer isso para a escola também, desde sempre, procurando ver o que cabe em cada momento, o que eu vou trazer, que tipo de conto eu vou contar para os meus pequenininhos, que tipo de conto eu vou contar para os meus maiores, mas sempre com a presença da cultura africana e indígena em todos os anos da escola, da escolaridade, e não só no 4º ano para fazer de conta que eu estou cumprindo e que eu estou trazendo a cultura indígena porque eles estudam a geografia local. Não, eu posso trazer sempre. No 4º ano vai ser muito importante. E por que também eu vou deixar a África só para o 7º ano? Não. O 7º ano é onde eu vou entrar fundo e vou fazer os jovens pensarem, analisarem, mas eu já trago antes elementos. É isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Os cursos que eu tenho dado agora são curtinhos, né? Em janeiro eu fiz um bem curtinho, e eu fico buscando inventar coisa. Eu fiz um paralelo com a BNCC, em março vai ter mais um, sobre currículo paralelo com a BNCC, a partir de 6º ano, de 6º a 9º ano, e antes foi de 1º a 5º. Obrigada, gente. Muito obrigada, Inês. Muito inspiradora a sua pesquisa, né? E é isso, motiva muito a gente a continuar, né? Aquilo que a gente brincou, né? Bem-vinda nesse lugar de firmar as posições, de se ver questionada, de ter essa coragem de colocar o que a gente pensa. Eu acho que esse é um tema bem delicado, né? Muitas vezes a gente não tem coragem, ou não consegue o espaço, não se sente segura, se sente exposto, e acho que aqui a gente pode ir criando um lugar para troca mesmo, né? E se amparar, como a gente se fortalece nesse processo. E só antes da gente abrir também para as perguntas, eu acho que você traz uma reflexão bem interessante, que até a Paula, que está aqui com a gente também, já falou isso muitas vezes, que você trouxe isso da pedagogia steineriana, né? E a gente pode entender que, a partir da antroposofia, a pedagogia Waldorf é uma vertente de uma pedagogia antroposófica, mas que talvez a gente esteja justamente no momento de trazer uma nova pedagogia antroposófica, né? Com um outro viés. E ainda mais a nossa, no nosso território, né? Nesse lugar aqui que a gente vive, nesse lugar chamado Brasil. Então, acho que fazer essa reflexão até a partir do nome é bem interessante, porque a Waldorf é a Waldorf Astoria, a primeira escola que foi fundada lá na fábrica de cigarro, né? Então, é super interessante, pode ser muito libertador, né? Fazer essa reflexão.
no finalzinho de um livro do Jonas Barr, no finalzinho mesmo, ele tem numa notinha de rodapé uma citação, e ele fala que Rudolf Steiner participou de uma reunião de professores, já existia naquela época a questão de mudar o nome da escola. E propuseram, então, Escola Rudolf Steiner. E ele disse, não quero Escola Rudolf Steiner, não quero que ponha o meu nome. Escola Goetheanismo. Ele sugeriu Escola Goetheanismo. Ou então, Escola para os Dias Vindouros. Olha que coisa interessante, como ele pensava, né? Escola para os dias vindouros. Ele queria construir um futuro. Sim. E eu acho que é isso, né? A gente tem que construir esse futuro desde agora. E o que é interessante, né, outro efeito do colonialismo que a gente já percebe, o quanto na América do Sul a gente vai ter um monte de escola Waldorf e Rudolf Steiner, né? Cada país vai ter a sua escola Waldorf e Rudolf Steiner, às vezes não só o seu país, o estado, a cidade, né? O quanto é difícil a gente se libertar dessas amarras e ganhar consciência é o primeiro passo, né? Para essa libertação. Micael também. Por que não fala Escola São Miguel Arcanjo, gente? Que é uma palavra portuguesa, né? São as polêmicas. É. As polêmicas. E é isso, né? O quanto essa questão da observação fenomenológica, que é onde a gente sempre bateu muito nessa tecla, né? Aqui no grupo, até se basear nas imaginações cósmicas foi muito para aguçar esse olhar, mas que hoje a gente já questiona, inclusive, as imaginações, porque elas falam de uma região muito específica também da Terra, né? Elas falam dos países que estão ali na zona temperada, onde realmente tem as 4 estações mais demarcadas. A gente no Brasil, se vai aqui de São Paulo mais para o sul, a gente até tem isso um pouco mais demarcado, sim, mas para o norte e nordeste já não se aplica, né? Já é outra realidade. Então, também é outra conversa que a gente sempre tem, né, Paula? De quais são as nossas imaginações daqui, né? E aí a gente não sabe, o Steiner não falou nada sobre isso, né? Então, é um caminho aí para a gente abrir. Mas fica aberto um tempinho aqui para a gente trocar, se alguém quiser fazer perguntas para as meninas, e muito obrigada pela rica contribuição de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tamires, né? Eu estou começando nesse processo agora, né? Assim, é muito recente, né? Por enquanto eu fiz estágio em uma única escola, né? Assim, e fiz entrevistas em pelo menos 3 escolas diferentes, assim, né? E aí, durante essas entrevistas, me trouxe um pouco essa insegurança, né? Assim, por causa dos lugares mesmo, assim, é a questão do pertencimento, né? Onde você está indo, onde você está pisando, onde você está chegando. Eu queria que a Tamires, não sei, né? Se ela pudesse relatar um pouco desse início dela, assim, essa percepção que ela teve, né? E como é que ela lidou com isso, como é que ela não desistiu, assim, porque eu às vezes fico pensando, nossa, gente, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo, né, assim? Ei, Viviane, que bom saber que agora eu posso falar com alguém, que na minha época eu não tinha ninguém para falar, né, que eu posso te contar um pouquinho do meu processo, né? Olha, a minha história foi assim, eu não tinha consciência, sabe, do racismo. Então, quando me perguntavam, você viveu racismo? Eu falava, não. Então, eu não tinha consciência disso, sabe? Eu não tinha consciência quando me falavam sobre não usar o turbante para eu vir com o cabelo preso, quando, né, falavam essas questões assim, eu não tinha essa consciência, então não me doía. Então, eu fui tomar consciência realmente dessas vivências que marcam, sim, um racismo dentro do Brasil e dentro da pedagogia, dentro de todos os espaços que a gente convive, muito recente, né? Aí, a coisa começou a ficar séria, porque
Eu sabia dar nome para o que eu estava vivendo. Então, foi aí que eu passei a firmar o pé. Foi aí que eu passei cada vez mais a me apropriar da minha história, das minhas raízes, a estudar as contribuições que as nossas raízes africanas e pindorâmicas indígenas têm para essa pedagogia, tem para o mundo, e para não deixar que nos infantilize, que nos menospreze, porque a gente fala brincando, porque a gente, né, porque a gente tem todas essas características que o racismo tende a inferiorizar, né? Então, foi isso, sabe? No momento é isso, toma consciência, afirma o corpo, se apropria da sua história, do legado da nossa ancestralidade, que é isso que vai nos segurar. Se precisar, pode conversar comigo também no privado. Muito obrigada, Tamires. Gostaria também de agradecer a Inês, né, pelo que ela está fazendo, né, assim, por esse trabalho, e agradecer a ambas por dividir todo esse projeto, assim, é muito importante, assim, né, eu digo que além de riqueza e de beleza, é de suma importância, assim, são documentos imprescindíveis, assim, para mim, por exemplo, eu sinto que eu preciso ler um pouco, eu preciso ler o seu TCC para eu entender, não, estou no caminho certo, né? Vou continuar usando minhas tranças, o meu blequinho, o meu turbante, minhas roupas coloridas, né, que chamam muita atenção. Isso incomoda, essas roupas coloridas, dependendo do lugar onde você vai, porque o chique, o elegante, o simples, né, que é a calça jeans e a camiseta branca, que é o ideal. Mas é isso, eu não quero me estender. Muito obrigada. Isso mesmo, irmã, não desiste das nossas intensidades, das nossas cores, do nosso batuque. Deixa eu falar uma coisinha só, rapidinha, gente. Quando eu comecei na pedagogia Waldorf, nem cantiga de roda podia, gente. Nem cantiga de roda. Acreditam nisso? Porque diziam que as cantigas de roda brasileiras tinham vindo com os portugueses e que eles chegaram aqui, já era a época do Renascimento, né? E aí que as crianças eram cantigas criadas para adolescentes e jovens e que não tinha nada a ver com a infância. E eu tive que ouvir essas coisas, tive que ouvir. E eu fazia a cantiga de roda em todas as minhas aulas de música. A minha mãe assistiu muita festa da escola dos meus filhos, né? Meus filhos estudaram na escola Waldorf. E ela falava assim, essas músicas que ninguém conhece, por que esse pessoal só faz essas músicas que ninguém conhece? Eles nunca fazem as músicas que a gente gosta. E né? Ai, Inês, você me fez lembrar um dia que eu estava apresentando a escola também para famílias novas, né, interessadas, e falando do fundamental, falando do currículo de música, né, quando do cântaro, aí a flauta e as cordas e tal. Aí a família ficou me ouvindo e falou, e a percussão, quanto que entra? Aí você fica com uma cara de tacho, né? Porque você fala, então, é um processo, né? Eu nem lembro como eu saí dessa, mas é isso, para a gente ver o quanto não dialoga realmente com essa essência de povo, né, que a gente tem. E eu defendo no meu curso que a percussão, as cordas e os sopros, os três, gente, tem que estar presente sempre, porque são três linhas, né, de instrumentos diferentes. A criança tem o direito a vivenciar os sopros, as cordas e a percussão, em qualquer nível. Então, você não tem corda para o pequenininho? Como não tem cordas? Então, eu fiz para minha filha, pedi para fazer, né, que eu não sabia fazer, uma rabequinha feita de uma caixa de maçã, com 2 cordas só, afinada numa quinta. Ela ganhou essa rabequinha, quadradinha assim, quando ela tinha 5 anos. Eu não dei cântaro para ela. O meu filho mais velho ganhou cântaro quando fez 5 anos. Ela ganhou uma rabeca, porque eu achei que a rabeca, para ela, era melhor.
e só não está mais com a gente aqui porque pegou cupim e acabou com a rabeca, né? Mas ela ficou muitos anos, gente, muitos anos. Por que que eu vou esperar só lá no 3º ano para mostrar esse instrumento? Eu posso ter uma rabeca pendurada na minha parede, de vez em quando eu dar uma arcadinha lá no arco de rabeca, em todos os níveis. Eu posso pegar um berimbau, que é um instrumento de corda, e percussão junto. Eu toco berimbau. Então, eu não preciso ter um tamborzão. Se o problema é assustar as crianças com um tamborzão, eu posso ter um tamborzinho pequeno, menor, como aquele que você mostrou, que a criança aguenta segurar, né? Ela aguenta pôr no colo segurar um pequeno. Chocalho de tudo quanto é tipo, tem tanta percussão bonita, né? E a cântele também, se quiser, se a escola insistir muito que você tenha a cântele, tem a cântele. Mas tem a cântele e tem mais as outras coisas também. Isso é a sabedoria do povo brasileiro, dos africanos. A gente agrega, sabe? Não precisa de parar, não precisa parar de tocar o canto, não precisa deixar, mas traz também o que é nosso, né? Não é ou, é o e. Né? O mestre Renato, ele chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que as crianças querem tocar outras coisas e ele é limitado, ele não dá para tocar. Ele daria para tocar se fosse tocado exatamente como faz na Finlândia, que eles usam umas travezinhas assim e ficam mudando o tom, né? Mas aqui, não, do jeito que toca, inclusive a forma de segurar a cântele aqui do Brasil não é a fórmula de segurar a cântele da Finlândia, não é. A gente precisa rever isso aí. A cântele é um instrumento que você pode pôr na perna, na barriga, numa mesa. Por que você tem que segurar como se fosse uma asa de um anjo, entendeu? Por que tem que ter esse gesto sempre assim? Por que tem que ter o dedo reto? Aí as pessoas me olham tocando canto, ele olha assim, você não está com o dedo reto. Coisa ridícula de deixar o dedo reto, não é nem orgânico. Eu deixo a mão os dedos mais arredondadinhos. Sabe? É muito chato. Olha, a Elizabeth quer falar. Elizabeth, por favor. Olá, boa noite. Que bom estar de volta, né, no grupo. No ano passado eu não consegui direito, por conta do compromisso mesmo em escola. Bem, eu não trabalho atualmente em escola Waldorf, mas estou sempre próxima, né, e carrego muito da experiência que eu tive na Waldorf de São Paulo, onde eu tive essa oportunidade de levar as danças brasileiras, né, isso na década de 90. E nesse período, assim, da minha relação com dança e com cultura popular, o tanto que eu pude, assim, vivenciar com o Grupo Cachoeira, com o Paulo Dias, e conhecer um pouquinho das manifestações bantus, Vissungo é uma dança, na verdade, uma música, né? É uma manifestação, assim, dos escravizados, nesse contexto de dor do trabalho, né? Pelo trabalho ali na lida com o ouro, né? Essa loucura toda em Minas Gerais. Mas também é uma dança funeral, é uma música funeral. Né? Então, quando você falou, Inês, né, da sua relação com, né, na sua escuta, assim, na sua sensibilidade com a criança, com a cantiga de ninar, assim, eu achei tão curioso, porque pensando, né, nas polaridades e do escuro e do claro, né, do sono como morte, né, da vida. Então, curioso, né, que a gente segue assim, seguindo o instinto, a gente acaba dialogando, né, pelo sentido mesmo, pelo coração e por nessa valorização das manifestações, né, de raiz, nesse diálogo com as crianças. Mas eu sinto que esse grupo aqui, né, é um grupo que tem esse foco, né, nas raízes, e que seria muito bacana assim, a gente poder, de alguma forma, se aprofundar mesmo nessa ancestralidade, nessas raízes que formaram a cultura brasileira, assim, para a gente poder acionar de uma forma mais próxima, né, e entender. Assim. Então, eu trago só essa
observação, assim, eu achei incrível a imagem que você trouxe, a leitura que você trouxe, né? E do que eu vivi, para mim, assim, dançando e cantando, né? Dançando congada, dançando Moçambique, e cantando, por exemplo, essa música, entre outras, é de muita força, assim, quando a gente está num grupo, né? Mesmo não sendo, assim, de uma comunidade, mas pensando nesses grupos contemporâneos como o próprio Cachoeira, só de trazer, né, de cantar, por exemplo, as manifestações aqui do Sudeste, como o jongo, né, as danças que precisam de fogueira, por exemplo, só de você estar em volta da fogueira, isso já te religa ali, né, ao afinar um instrumento, né, que é de couro, afinando pelo calor da fogueira. Então, só esse momento já é uma conexão muito forte, é uma experiência muito forte. Então, para mim, assim, é um convite, né, em a gente poder, nesse encontro também, traduzir mais, entender mais e trocar mais essas relações que a gente faz, né, e leva para as crianças. Enfim, obrigada. Pelo que eu estudei dos Vissungos, não são só de velório, eles têm vários tipos, tem canção de trabalho no Vissungo também, e tem canção de chamada para mutirão. Começou nos escravos que trabalhavam em minas de diamante lá, né, na região diamantina. Depois que acabou a escravidão, continuou tendo Vissungo, e é bem recente. Agora, hoje em dia, tem alguns mestres de Vissungo que ficam assim, não tenho mais para quem passar, porque a juventude não quer aprender, que é passado oralmente, né? Então, tinha Vissungo de tudo quanto é tipo. Então, uma pessoa ficava doente num sítio e cantava, tinha que ter a voz bem forte para projetar, para chamar a família de outro sítio para ajudar a buscar a pessoa para levar para curar, né? Ou para chamar uma mulher para fazer parto. Tinha canção para tudo dentro dos Vissungos. E é de uma riqueza incrível. Eu descobri não faz muito tempo os Vissungos e eu fiquei muito contente. Curiosidade é assim, a professora Mariana Mata Machado, lá de Minas Gerais, quem conhece ela? Alguém conhece? Lá de Belo Horizonte? Ela é sobrinha do Aires Mata Machado. Então, ela tem um orgulho por esse tio dela ter feito esse levantamento todo dos Vissungos, sabe? É de família. Muito, muito bom, muito rica essa troca. E a gente já passou, né, no nosso horário, mas também é gostoso poder ter esse espaço. Então, fica aí o nosso agradecimento muito grande para a Tamires, para a Inês, para todos vocês que vieram compor aqui com a gente. Divulguem o grupo, tá? O grupo é sempre aberto, pode sempre chegar, é coração de mãe, sempre tem espaço para mais um, pode chegar a qualquer momento, então divulguem, né? A preferência é sempre para professores, para quem está atuando, mas vamos chamando aí quem está querendo somar com a gente. Então, o nosso próximo encontro está lá na descrição do nosso grupo, é dia 22 de março, e aí a gente vai atualizando vocês o que vai acontecer em cada encontro, tá bom? Bárbara, quer falar alguma coisa? Não, estou muito feliz. Não esqueçam de preencher o formulário. Uma boa noite. Isso, boa noite, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.